Meu Deus e meu Pai, meu Rei, é no nome do Senhor Jesus que aqui estamos, meu Pai, diante da Tua presença, diante do trono da graça, o trono da misericórdia, meu Deus, que pedimos ao Senhor que nessa noite venha falar conosco, falar ao nosso coração, falar, meu Deus, ao nosso ser, para que possamos aplicar, meu Deus, a Tua palavra na nossa vida, a palavra do Senhor, meu Deus, a Tua santa e eficaz palavra, aquela que não falha, que é inerrante. Ah, meu Senhor, o que mais queremos, meu Deus, é ouvir a Tua voz, é estar aos Teus pés como uma criança. Por isso, Senhor Jesus, que nessa noite venhamos sair daqui, meu Deus, para aplicar aquilo que nos for falado através do Senhor e da Tua palavra, do que já foi revelado, do que está escrito, meu Deus. Tua palavra não falha, jamais falhou, ela não volta vazia. Nela há poder para mudar, há poder, meu Deus, para curar, há poder para libertar, para transformar. Então que nessa noite a Tua palavra, meu Pai, ela chegue ao nosso coração e penetre, meu Deus, como está escrito, como uma espada de 2 gumes, meu Pai, e venha tirar, cortar tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos do Senhor. É isso que pedimos em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém? Vou pedir, Braia, para você sentar mais aqui à frente, como só está a gente, os 3, eu gostaria que você sentasse aqui mais à frente, tá bom? E eu gostaria que, se você trouxe aí a sua Bíblia, você abrisse no livro de Atos 12, Atos dos Apóstolos 12. O título diz: Herodes persegue Tiago e Pedro. Diz assim: porque aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, vendo que isto agradava aos judeus. Prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermentos. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com uma corrente. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloca o cinto e calce as sandálias. E ele assim fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro
de que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e, saindo, envedaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, e também chamando a Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disse: é o anjo dele? Enquanto isso, Pedro continuava batendo. É Atos 12, tá? Atos 12, Andréia. Quando abriam a porta, viram-no e ficaram admirados. E ele, porém, fazendo-lhe o sinal com a mão, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foram para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Descendo da Judéia para a Cesárea, Herodes passou ali algum tempo. Até aqui a leitura. Você veja que o que estava acontecendo? A igreja, ela estava passando pela perseguição. O livro de Atos é o livro que se refere à igreja. É o livro onde começa o pontapé inicial da onde? Da igreja. Se você parar para analisar, o livro de Atos é o começo do ministério da igreja. É onde se começa a plantarem as igrejas, é onde os apóstolos começam a sair, como Jesus mesmo falou a eles, que eles esperassem em Jerusalém, até que descesse sobre eles o Espírito Santo, e depois que descesse, deu a ordem de que eles fossem e fizessem a missão. E aqui, o que está acontecendo? A perseguição já está ferrenha, uma perseguição grande. O rei Herodes, vendo que o cristianismo avançava, que a igreja avançava, manda prender a Tiago, irmão de João, e a Pedro. Só que a ordem para Tiago era para quê? Matar. Você veja que muitos pagaram com a sua própria vida. Foram decapitados, foram mortos. O próprio Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se via digno de ser crucificado como Cristo. Foi crucificado de cabeça para baixo. E aqui, a gente vê que a igreja estava em quê? Em oração. Oração incessante. A igreja orava por eles, porque sabia que o momento era muito difícil. Ali havia escolta, vários guardas, sentinela eram soldados, os guardas, os soldados ali, todo mundo deles presos, acorrentado. Enquanto a igreja orava, o que acontece? Um milagre. Deus envia um anjo, e as correntes saem das mãos de Pedro. Pedro não acredita no que vê, Pedro acha que é uma visão, mas quando ele começa a caminhar com o anjo, e o anjo deixa, depois que ele sai, o texto relata que as portas da cidade, que eram portas com certeza de ferro, muito pesada, elas se abrem automaticamente, as portas se abriram sozinhas, e ali Pedro sai. Aí Pedro entende que era um anjo de Deus, um enviado de Deus para soltar Pedro, para libertar ele da prisão.
E ali Pedro sai, Pedro vai ao encontro da igreja. As pessoas se juntavam nas casas. Não é que nem hoje que a gente tem essa liberdade que a gente está tendo. A igreja vivia refugiada em casas. Um cedia uma casa, o outro cedia, e ali eles congregavam entre eles. Mas não faltava o quê? Oração. Porque não é a nossa oração poderosa, mas aquele que responde a nossa oração que é poderoso. E Deus ouviu a oração da igreja. Imagine o momento de aflição que aqui eles estavam passando. O relato aqui diz que a ordem era para que Tiago fosse o quê? Morto. Enquanto Pedro foi preso. Você imagine a pessoa chegar ao ponto de descobrir que vai morrer por causa do Evangelho. Enquanto isso, Pedro preso, a igreja ora, um anjo aparece, Pedro é solto e Deus se manifesta. Tudo isso para a glória de quem? Para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você para que você ficasse de joelhos e você orasse agora, de repente, por algo que tenha acontecido na sua vida, por algo que tem que se levantado contra você, e você diz assim: isso tem afligido o meu coração, isso me traz tristeza, me traz pesar, dor, mas não se esqueça que Deus está no controle. O Senhor não deixou o controle de nada. Pedro estava como? Preso, algemado. Aos olhos humanos não havia o quê? Esperança. Mas o Senhor estava no controle e envia o seu anjo para livrar quem? Livrar Pedro. E a igreja não deixou de ser perseguida, não deixou de haver oração, não deixou de haver comunhão. Então não deixe de orar. Às vezes Deus não nos responde na hora que a gente quer, porque o relógio de Deus é diferente do relógio do homem. Nós vemos as coisas de uma forma, Deus vê de outra. É como eu costumo dizer: você, pai, vai dar para o seu filho tudo aquilo que ele quer na hora que ele te pedir? Não, você não vai fazer isso. Imagine Deus. Às vezes Deus trabalha no nosso interior através do sofrimento, para que nós venhamos ser transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Cristo não sofreu, não padeceu? A igreja não sofreu? Havia milagres, havia, mas havia também os mártires, havia as mortes. É como eu costumo dizer, a oração muitas das vezes cura a pessoa que tem uma doença incurável, mas aquela pessoa vai viver para sempre? Não. E outras, muitas das vezes, outras não são curadas, elas são tiradas por Deus, elas são levadas embora, porque Deus não trabalha como nós trabalhamos. Mas nunca esqueça, Deus está no controle. Ele não deixou de estar no controle, Ele continua no seu trono, reinando e governando lá de cima, e vendo as atitudes dos seres humanos aqui embaixo, e da igreja principalmente. Amém? Eu gostaria de convidar vocês para que, de joelhos, a gente orássemos a Deus, para que, através da misericórdia, através da graça dEle, Ele derrame conforto, Ele derrame resposta nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, meu Senhor, Pedro estava preso, e a igreja em oração, e o Senhor, meu Pai, não deixou de responder, não deixou de trabalhar. O Senhor se manifestou enquanto havia comunhão, oração. Nós vemos aqui esses nossos irmãos, meu Pai, que nessa noite vieram aqui, se colocam neste momento diante do trono da graça, em busca de auxílio divino. Nós sabemos que o Senhor trabalha como quer, na hora que o Senhor quiser e do modo que o Senhor quiser. Toca nessa vida, meu Pai.
se é na família, que haja uma transformação. Através do testemunho desse meu irmão, das orações dele, das súplicas, dos seus clamores, que eles possam, meu Deus, serem homens e mulheres de oração, que os joelhos estejam no chão. Se há alguém doente, que o Senhor possa curar, seja de maneira extraordinária ou através do ordinário, usando os médicos, os remédios, meu Deus. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor nos dá aquilo que nós não merecíamos, mas por ser misericordioso nos dá. Nos dá também a graça. Nos dá a graça, meu Deus. A graça divina para confiarmos como salvos no Senhor. Então que esse meu irmão e essa minha irmã nessa noite possam, de fato e de verdade, confiar em Ti, de todo o seu coração, que a partir de hoje, meu Deus, esses joelhos venham se curvar diante do Senhor, diante do trono da graça, todos os dias, enquanto vida houver, enquanto o fôlego de vida estiver neles, que haja, meu Deus, súplica, que haja clamor, que haja intercessão, meu Deus. Se no nosso meio há alguém, meu Deus, de repente, com problema, com a doença, que tem, meu Deus, afetado o seu lado emocional, uma ansiedade, uma depressão, que através da fé e dos especialistas, essa pessoa possa ser curada, possa ser livre, liberta, que todo o sofrimento, meu Deus, possa ser consolado pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso consolo, nossa fortaleza, a nossa proteção, a nossa redenção, o nosso escudo, o nosso auxílio. Pai querido e Pai amado, nós entregamos essa oração nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e aquele que crê diga amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Pode ficar de pé. Eu gostaria de pedir a você a sua oferta, o seu dízimo. Você que nessa noite tem algo para ofertar ao Senhor, você que está trazendo o seu dízimo e vai devolver, entenda que lá no passado, pelo menos eu venho de uma instituição que, se você não devolvesse o dízimo, o diabo ia tocar em tudo que você tem, ia destruir a sua vida, ia acabar com você, porque se interpretava do jeito que se queria, da maneira que se entendia. E hoje nós entendemos que o dízimo e a oferta, eles são dados por amor, por aquilo que há dentro da gente. Primeiro a gente recebe e depois a gente devolve e dá de todo o coração a Deus. Então, se você tem nessa noite aí a sua oferta, o seu dízimo, eu gostaria que você tirasse no cartão ou que você depositasse no gasofilácio e entendesse a necessidade da obra de Deus, porque aqui é todo mundo maduro, aqui ninguém é criança e a gente sabe que há uma necessidade muito grande para se pagar o aluguel, para se manter a igreja de pé. Não tem só aqui, você imagina, tem o Grajaú também. Então, se você nessa noite está trazendo aí a sua oferta, eu gostaria que você ofertasse. Ô Carlos, pode colocar a música, por favor? Coloca o hino aí. Eu gostaria que você cantasse esse hino ao Senhor de todo o seu coração. Tem a letra aí, tem, Carlos?
ao único que é digno. Que é digno a honra e a glória. A força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Deus eterno, ao Deus eterno e imortal, invisível, tão real. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus. O Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar novamente. Fique à vontade. A gente hoje vai estar começando uma série que fala sobre as 10 pragas do Egito. Baseado em Êxodo, você veja que, só para a gente ter um pouco da noção da história, o povo viveu por muitos anos como escravo aonde? No Egito. O povo era escravo. O povo era escravo no Egito. E Deus, por intermédio de Moisés, levanta o quê? Um libertador. Esse libertador, ele era um tipo de Cristo. Já apontava para quem? Para Cristo. Esse libertador já estava apontando para Cristo, para um redentor. Porque, querendo ou não, você veja que aqui ainda não chegamos às leis. Mas já existiu o pecado? Já existiu o pecado. Já havia necessidade de se ter sacrifícios. Já havia necessidade das pessoas matarem os animais. Havia derramamento já de sangue. Por quê?
Porque desde o Éden, o homem caído teve que ser morto um animal. Aquele animal, seu sangue foi derramado. Da pele daquele animal foi feito vestes para o homem. E ali já apontava para quem? Para Cristo. Você veja, nós vivemos a história de Deus. A história de Deus que está sendo escrita. Há mais de 2000 anos, Ele vem escrevendo a sua história. Por isso que existe esse lema. O centro de tudo é Cristo, não somos nós. Nós só fazemos parte da história de quem? Nosso Deus. O tema do culto de hoje é o poder de Deus sobre os falsos deuses e a revelação de Cristo na libertação. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo. Eu vou fazer questão de ler o capítulo, uma grande parte dele, para que você entenda o motivo de Cristo ter sido enviado e como Deus ele age, desde lá dos primórdios, dos patriarcas, como é a ação dele, como Deus tem agido, como ele tem apontado para Cristo, levado as pessoas a entenderem que o nosso alvo de crença, para que venhamos ser salvos, é Cristo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu vou começar lendo a partir do 28. O título do texto diz assim: Moisés fala novamente ao faraó. Aí diz assim: no dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, o Senhor disse, é 28, tá? Começa do 28. 6, 28, mas aí depois vai para o 7 e não tem título. Só para que você se ache aí. 6, 28, pode ir lá no 28, Êxodo 6, 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Então, agora já no 7:1, então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair o meu exército, os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 89 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando Faraó lhes disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e o jogue diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os seus sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou seu bordão,
e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Agora o 14. O título diz assim: primeira praga, águas viram sangue. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, e você estará à espera dele, na beira do rio. Leva o bordão que virou serpente, e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto, mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber águas do rio. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira, como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado, e Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, da maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar águas para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez, incline sua cabeça. Meu Pai, meu Senhor e meu Rei, que não seja eu, o homem, a falar, mas que seja o Senhor, através do Teu Espírito, exortando e orientando, meu Deus, a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vai dar só uma analisada no texto, vamos explorar um pouco ele. Você veja que no começo, você vê que o Senhor fala com Moisés, para que Moisés vá até Faraó. E Moisés fala a Deus que ele é o quê? Gago. Senhor, não sei falar, eu sou gago. O Senhor fala a ele: tem problema, mesmo assim, você vai. Você será Deus diante de Faraó. Você será o quê? Deus diante de Faraó. E seu irmão Arão será o profeta. Aqui nós já vemos um sinal do quê? Que Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. Ah, Moisés não sabia falar. Deus não viu nisso nenhum problema. Deus mandou ele: vá, eu estou lhe mandando. E eles vão até Faraó e fazem o que Deus lhe manda. Libertem o povo de Deus. Deus deu uma ordem para que
você deixa o povo ir, para que o povo adore Deus no deserto, para que o povo vá e sirva a Deus no deserto. Mas o texto também fala que Deus fez o que com o coração de Faraó? Ele endurece o coração de Faraó. Mais uma vez, Deus mostra que está no quê? No controle. No controle de tudo. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não se esqueça que essa é a história de quem está sendo escrita? História de Deus. E Deus endurece o coração de Faraó. Deus fala para que eles façam um sinal, um milagre. Eles fazem com que o bordão, o cajado, se transforme em quê? Em serpente, na frente de Faraó. Faraó chama lá os seus sábios, ciências ocultas. Vamos colocar nos dias de hoje, o cartomante, a pessoa que vive no candomblé, o pai de santo. E eles também criam as cobras. Com o bordão deles, eles criam as cobras. Ou seja, o mal nunca deixou de ser o quê? Mal, em lugar nenhum. Mas as cobras que foram, o bordão que foi jogado, a cobra que foi lançada da mão de Arão, engole as cobras dos sábios de Faraó. Deus, mais uma vez, mostrando o seu poder. Você veja que muitas das coisas de outras culturas, eles idolatram aquilo que eles verem com seus olhos. Aqui, nós lendo o texto e analisando, os faraós eram como se fossem o quê? Deuses. Quando morriam, eram embalsamados, eram guardados lá para sempre, eles ficavam lá como múmias, guardados, preservados, porque eles acreditavam que ali era um Deus. E você veja como é a idolatria, e como muitas das vezes o homem, na sua perversidade, não crê que Deus está no controle. Faraó não estava nem preocupado, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo que Deus tinha lhe ordenado algo, para ele tanto fez, tanto faz. Não deu ouvidos, não creu, como se ele, Faraó, estivesse no controle, como se ele, Faraó, fosse Deus. Mas você veja que, para a gente entrar naquilo que nos importa, Deus começa a partir dali a agir. E eles tinham o rio Nilo como um Deus. Por que como um Deus? Porque era do rio que vinha a água que eles bebiam. Os egípcios comiam os peixes daquele rio. E ali Deus ordena a eles o quê? Que toquem no cajado tanto a Moisés, dá ordem a Moisés que vá a Faraó, e fala para que Moisés ordene a Arão que toque no rio com o cajado, e o rio se transforma em sangue. Você veja que o Deus do povo egípcio acabou caindo por terra, porque o Senhor está no controle, sempre esteve. Deus nunca deixou de estar no controle. E você veja que, para a gente analisar o texto, as pessoas não entendem muitas das vezes, muitos que estão aí fora, que tudo que elas têm, seja os seus bens, seu dinheiro, seu poder, eles podem acabar, no estalar de dedo. Assim, o rico, o milionário pode se tornar um fracassado, um morador de rua. E você vê muitas pessoas que gostam de se exaltar, de se colocarem como superior, como deuses, que apostam tudo no seu dinheiro, no seu poder, na sua beleza. Às vezes é a beleza, a pessoa tem como Deus dela, a beleza dela, e aquilo dali do nada pode se evaporar. Assim foi com o povo egípcio. Quando Deus lança a praga e a água se transforma em sangue, o que acontece? Ali bate o desespero, porque eles não sabiam o que fazer. Vão cavar poços perto da água que estava o quê?
transformada em sangue. Mas se a água que estava transformada em sangue estava próximo, você vai cavar o poço, é natural que a outra água que apareça esteja também como? Transformada em sangue. A Bíblia fala que nada sobrou, nem os potes que eles tinham de barro, nem os potes de madeira, toda a água do Egito se transforma em sangue. Mas nós não vemos aqui o povo de Deus sendo mencionado que faltou água para eles. A Bíblia só menciona quem? Os egípcios. Porque Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo. Deus está no controle de tudo. Você veja que a nossa reflexão, ela expõe o quê? As 10 pragas não foram meros castigos, foram atos redentores de Deus, demonstrando o seu poder sobre os falsos deuses do Egito e prefigurando a liberdade plena em Cristo, ou seja, mostrando que só há liberdade em quem? Em Cristo. Cada praga revelou algo da natureza de Deus e apontou de modo simbólico para a vitória final do Cordeiro, ou seja, a história estava sendo escrita, a história foi escrita, que Cristo viria e seria o nosso Redentor, o nosso Salvador. O sangue que foi derramado na cruz não foi em vão, foi pago um preço muito caro, foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Então, nós como igrejas não podemos nos iludir com a grandeza das pessoas aí fora, com a saúde de muitos, com a beleza de muitos, com aquilo que muitos se acham, porque tem dinheiro, tem poder. Tudo isso, é como eu falei, pode acabar no estalar de dedo. Quantos milionários não se tornaram pobres e não deram cabo da própria vida? Sua segurança estava no seu dinheiro. Aqui no Egito acontece a mesma coisa. A segurança do povo egípcio estava nos seus deuses, no rio, nos rios, em Faraó, naquilo que eles tinham. E por Faraó não obedecer ao verdadeiro Deus, foi pago o preço. As águas se transformaram em sangue. O Nilo, que era considerado a fonte de vida e divindade no Egito, Deus o transformou em morte. Aponta para Cristo, única fonte de vida verdadeira, cujo sangue traz purificação e não destruição. Aí aqui tem 2 versículos. Eu gostaria que você abrisse em João 14, 4. Bem rápido. É um versículo só, João 14, 4. Diz assim, o 14, 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Então, deixa eu ver se é isso mesmo, desculpa. João 4,14, desculpa, é João 4,14. Viajei aqui na maionese. João 4,14. Agora sim, agora eu me achei aqui. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, os egípcios confiavam na água que perece, na água que eles bebiam. Mas a água que está sendo apontada para a gente é Cristo. A água que você vai beber
e não vai perecer. Você não vai mais sentir sede. Não vai haver mais sede. Você vai ser uma fonte a jorrar. Quem bebe de Cristo não tem sede das coisas dessa vida. Não tem medo do amanhã. Se agarra a Ele, porque sabe que a sua esperança está no seu Redentor, naquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Cristo está vivo, Ele não está morto. Ele continua operando e trabalhando na história e cuidando da sua igreja. A outra referência aqui do texto é Hebreus 9,14. Abra aí, é só um versículo também. Hebreus. Coloca aí na tela, Carlos. Hebreus 9,14. Está escrito o que lá? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, o sangue que foi derramado na cruz foi para purificar o nosso entendimento, para nos trazer vida. Estávamos mortos e Cristo nos trouxe vida. O sangue dele foi pago um alto preço, foi derramado o sangue de Cristo para que eu e você tivéssemos a vida eterna, para que possamos ter a salvação, a oportunidade de um dia estarmos com Cristo nas mansões celestiais, no seu reino, na sua glória eterna. Nós sabemos que Cristo virá para os seus como advogado fiel, e no dia do juízo, do julgamento, pela sua obra, pelo seu sangue derramado, por ter se colocado no nosso lugar, nós reinaremos e vamos triunfar com Ele como igreja. Vamos colocar toda a nossa confiança em Cristo e sair daqui nessa noite com essa intenção, a intenção de colocarmos toda a nossa confiança no Senhor Jesus, de nos rendermos a Ele, de nos colocarmos aos pés dEle, todos os dias em oração, todos os dias em súplica, pedindo que Ele cuide do nosso coração, cuide de cada um de nós, porque o nosso coração, ele é um coração corrupto. Por mais que nós tenhamos nascido de novo, conheçamos a Deus, o nosso coração ele quer pender para o caminho errado. E nós temos essa dependência de todo dia nos colocarmos aos pés de Cristo, orando, se santificando, lendo as Escrituras. Ah, mas eu não entendo. Deus vai lhe trazer o entendimento, a sabedoria. Se você for apaixonado pelas Escrituras e você tiver uma vida de santificação, você pode ter certeza que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai lhe trazer entendimento e sabedoria, para que você possa discernir as Escrituras e praticá-las, e sair daqui para praticar, para a prática, colocando Cristo como o seu Senhor, o seu amado, aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Amém? Eu gostaria agora de convidar você para que venhamos fazer a oração final e você vá para a sua casa nesta noite. Coloque-se de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido,
que possamos aplicar nas nossas vidas tudo que aqui foi falado, tudo que está sendo escrito, desde a criação da humanidade, no longo desses 2000 anos, meu Pai, o Senhor tem escrevido a sua história e nos colocou nela, para que venhamos glorificar o Teu nome, para que venhamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, como as nossas vidas sacrificadas diante de Ti. Senhor Jesus, cuida de cada um de nós, cuida das nossas vidas, abençoa, meu Pai, esse fim de noite desse meu irmão e dessa minha irmã, dá a ele uma noite de sono, de descanso, seja um sábado abençoado, meu Deus, com as mais ricas bênçãos espirituais. Que domingo eles estejam aqui pela manhã para cultuar o Senhor, no culto congregacional, para que dia após dia o Senhor possa acrescentar na vida deles o talento de amar ao seu próximo e de Te glorificarem, meu Pai, de serem instrumentos nas Tuas mãos, como foi com Moisés, como foi com Arão. A cada um o Senhor usa como quer, que assim possa ser, meu Deus, com o Brian, que assim seja com a Andréia, com a Letícia, com o Ney, com o Carlos, com cada um de nós, meu Deus, nos usa em Teu favor. Nós colocamos a nossa vida aos Teus cuidados, meu Pai. Leva-nos para casa em paz e segurança, guardando, livrando e nos protegendo de todo mal. É isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.